Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Vídeo de hoje falar de uma situação triste, complicada e assim, um pouco morumbenta, meio broxante, diria assim, que é a situação dos Colts com Daniel Jones como quarterback, ou não mais, né, como quarterback essa temporada. Eu fiz um vídeo aqui falando que essa IFC Sul estava aberta e o pessoal não estava falando tanto disso. Fiz esse vídeo há algumas semanas, falando que os Jaguars tinham um calendário muito fácil e que os Texans estavam começando a melhorar, principalmente pela defesa, que é de elite, e esse ataque que vinha sendo um pouco melhor chamado de Houston. E que os Colts precisavam abrir o olho porque tinha um calendário difícil e não vinha jogando mais tão bem. Adivinha? Hoje, quando eu gravo esse vídeo, os Jaguars são líderes da divisão com 9-4 de campanha e os Texans são o segundo colocado com 8-5 de campanha, porque até então vem vencendo o confronto direto. Tem mais um jogo ainda em Houston entre Texans e Colts. Então, Indianápolis está numa situação assim complicadíssima. A gente está falando de Indianápolis para ter a folga da conferência, né, da AFC, até algumas semanas, e agora a gente está tendo que fazer conta para ver se os Colts vão conseguir vencer essa divisão ou se vão conseguir ir para playoff. Eu vou chegar lá, porque talvez a gente não veja os Colts nem nos playoffs, que a situação não está fácil. Nos últimos 5 jogos, Indianápolis tem 1 vitória e 4 derrotas. Esses jogos foram para os Steelers, fora de casa, para os os Steelers fora de casa, perderam. A única vitória foi contra os Falcons na Alemanha, naquele jogo foi para prorrogação, eles quase perderam. Perderam para os Chiefs fora de casa, perderam para os Texans em casa e perderam para os Jaguars nesse último domingo fora de casa. Esse time tem muitos problemas, tá? Tem muitos problemas e tem muitas limitações. É um time que vinha muito bem por alguns fatores, principalmente pelo jogo terrestre funcionando muito bem com o Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor estava jogando um nível absurdo, nível MVP, né? O jogador ofensivo do ano. Pelo Daniel Jones estar cometendo poucos turnovers e soltando a bola rápido, com o play action funcionando também. E essa defesa pressionando muito o quarterback e forçando turnovers. O que vem acontecendo? Primeiro, Daniel Jones não vem jogando bem. Muito errático, muito pressionado. Vou chegar nessa linha ofensiva também. E cometendo muitos turnovers. Se fosse o Daniel Jones que não jogasse tão bem, mas não desse tanta bola para o adversário, beleza. Mas a gente tá vendo talvez a pior versão possível do Daniel Jones. A gente viu nesses últimos 5 jogos. Muito errático, tomando leituras erradas, perdendo alguns alvos abertos. E quando ele é pressionado, a gente sabe como é que funciona o Daniel Jones. Outro fator para o Daniel Jones não vir jogando tão bem e esse ataque não estar funcionando tanto é o senhor Jonathan Taylor, que não vem jogando bem. Ele não passa das 100 jardas. Os Colts tiveram 5 jogos, né? Na única vitória, foi o jogo contra os Falcons na Alemanha, ele passou das 100 jardas. Nas 4 derrotas, o Jonathan Taylor não passou das 100 jardas. Em todas as derrotas do Colts esse ano, as 5 que tem esse ano até então, contra os Rams foi a única que ele passou de 100 jardas, que foi aquele jogo que os Colts quase venceram, mas os Rams fizeram uma grande partida. Então, nesse cenário atual, se o Jonathan Taylor não corre para pelo menos 100 jardas, provavelmente os Colts não vão vencer a partida. E a gente sabe dessa limitação do ataque. O Daniel Jones não é um quarterback de franquia, não é um grandíssimo quarterback, não. É um bom quarterback no plano de jogo ali, e é um bom quarterback se as coisas estiverem funcionando muito bem. Então, se a linha ofensiva conseguir proteger ele bem, se os recebedores criarem boa separação e se principalmente o Jonathan Taylor fizer uma grande partida, o Daniel Jones vai conseguir rodar seu ataque. Se qualquer peça sair do eixo, a gente sabe que é um quarterback muito limitado, e a gente está vendo isso nessa reta final de temporada. Essa linha ofensiva, protegendo o quarterback, é ruim, a gente tem que falar disso aqui, é uma coisa pouco falada, é uma linha ofensiva ruim protegendo o quarterback, mas que apoia muito bem o jogo terrestre e abre espaço para o Jonathan Taylor. O que explica essa queda de produção do Jonathan Taylor? Os ataques, as defesas não estão respeitando o braço do Daniel Jones, então o jogo aéreo dos Colts não é uma coisa respeitada, até porque não é uma grande ameaça. Estão lotando o box e a linha ofensiva está sofrendo para abrir espaço para o Jonathan Taylor. Uma linha ofensiva que já não protegeu bem o quarterback e a única coisa boa que fazia era abrir bem espaço do jogo terrestre, não vem fazendo isso bem também. Então a gente está tendo uma linha ofensiva disfuncional em vários aspectos, tanto protegendo o Daniel Jones quanto abrindo espaço
para o Jonathan Taylor ganhar jardas. Na defesa, a gente também tem alguns problemas. Não é só o ataque que está fazendo esse time dos Colts implodir. A defesa vem sofrendo demais, não pressiona tanto o quarterback, está forçando menos turnover que o esperado. O Sauce Gardner sofreu com uma outra lesão já e não vem sendo um playmaker exatamente. Uma defesa que não está roubando a bola do adversário. Até está conseguindo pressionar um pouco com o Lato, principalmente, mas o DeForest Buckner faz muita falta nesse meio da linha. E pela lesão do DeForest Buckner, essa defesa terrestre está, assim, implodindo. Sem o defensive tackle, essa defesa terrestre parece que não existe. Vem tomando 100 jardas de todo mundo. E aquele negócio. Se o seu ataque está disfuncional e não está conseguindo manter a posse de bola, você vai sobrecarregando a defesa. E essa defesa que antes vinha bem, agora está ficando mais tempo em campo e está sofrendo demais com as campanhas longas dos adversários, porque os adversários estão correndo muito bem com a bola. É uma receita para o insucesso dos Colts, para a implosão dos Colts, e a carruagem, pelo visto, realmente está virando abóbora. É uma coisa que muita gente estava, não já esperando, mas entendendo que uma hora ia acontecer pelas limitações, principalmente do quarterback. Falando nele, já falei do ataque disfuncional, da defesa que vem sofrendo muito, e para piorar tudo, o Daniel Jones sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, e eu não vi se já saiu o injury report aqui, mas deve perder o restante da temporada. Ele já vinha sofrendo com uma lesão antes e vinha jogando no sacrifício, mas agora os Colts vão perder o Daniel Jones para o restante da temporada, e isso é um problema, obviamente, porque o Daniel Jones pode não ser o Patrick Mahomes, o Josh Allen, mas é um cara que já estava acostumado com o esquema e que vinha tendo bons momentos e já estava acostumado com o entorno. E agora, provavelmente, sem o Daniel Jones para esses últimos 4 jogos da temporada, você está no cenário que você está na briga pela divisão e assim, você está vendo Texans e Jaguars numa grande fase, jogando muito bem. Você tem um calendário muito difícil, porque os Colts ainda enfrentam agora os Seahawks fora de casa, com os Seahawks brigando pela divisão e pela folga da NFC, os 49ers em casa, que São Francisco, entre trancos e barrancos e cheio de lesão, tá conseguindo vencer jogos. Você enfrenta os Jaguars em casa e os Texans fora de casa, lembrando que os Colts já perderam para Jacksonville semana passada fora de casa e perderam para os Texans em casa, os Colts jogando em casa e perdendo para os Texans também. E você vai enfrentar esses quatro grandes adversários, provavelmente com o Riley Leonard de quarterback. Novato, veio de Notre Dame, jogava num esquema que não exigia tanto dele no Notre Dame. E assim, não é um quarterback que você quer que seja seu titular. Sinceramente. Pode ser que jogue bem? Pode. Eu acho que vai dar certo? Não. Não esse ano. É um cara muito cru. Veio de Notre Dame muito cru. Tanto que foi uma escolha baixíssima de draft. E, cara, não fez um jogo exatamente ruim na minha visão. Contra os Jaguars, quando o Daniel Jones machuca, ele entra. Ele até conseguiu rodar o ataque minimamente bem. Mas o entorno não tá ajudando nos Colts. Imagino eu que o Leonard, como quarterback calouro, vai sofrer bastante nesse ataque. E eu não ficaria assustado se os Colts não vencessem mais nenhum jogo esse ano. Talvez só vencer os 49ers. Não sei. Porque se com o Daniel Jones como quarterback as defesas já estavam lotando o box para parar o Jonathan Taylor e acabar com esse ataque, sem o Daniel Jones e com o Leonard como quarterback titular, pode ter certeza que vão lotar ainda mais o box. Vão botar 8, 9 jogadores para parar o jogo terrestre ali e vão desafiar o braço do Leonard. E é um cara muito cru, como eu falei. Pode dar certo, pode ver um quarterback no futuro da NFL, não sei. Não tem bola de cristal. Eu não gostava dele como prospecto, mas enfim. É um cara que corre bem com a bola, mas não tem um braço tão forte. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que os Colts podem ficar até fora dos playoffs, cara. Com o Jaguars muito bem e Texans na crescente boa também, eu acho que a divisão já foi, sinceramente. Muito pela lesão do Daniel Jones também e pela situação no geral. E talvez até percam a vaga de playoff. Quem diria? Quem diria? Eu realmente não esperava que a carruagem ia virar abóbora dessa forma. Eu não esperava que os Colts iam ser a folga da AFC, mas eu pensei que eles iam vencer essa divisão e ir para os playoffs. Provavelmente não vai acontecer. A NFL é linda por causa disso. Cada semana as coisas vão mudando
e uma coisa vai levando a outra, e hoje os Colts estão numa situação muito, muito complicada mesmo, até para chegar em playoff, não só para vencer a divisão. E aí, o que vocês acham? Os Colts vão para os playoffs, o Leonard vai entrar e vai fazer uma campanha mágica. Você vai enfrentar defesas muito complicadas aqui. Você vai enfrentar o Seahawks, 49ers, que não é uma defesa tão complicada, mas você vai enfrentar Jaguars, vai enfrentar a defesa dos Texans. Você vai enfrentar 2 das 3 melhores defesas da liga nesses 4 jogos com o seu quarterback reserva calor. Essa situação dos Colts não é nada fácil. Vamos ver se eles vão trazer alguém de quarterback. Eu acho que vão manter o Leonard. O Daniel Jones vai perder o resto da temporada. E os Colts com o Shane Steichen vão implodindo. E vamos ver se o Shane Steichen continua como head coach ou não. Depois de um derretimento durante a temporada. Vamos ver. A gente tem que destacar aqui que com a troca do Sauce Gardner, os Colts não têm as 2 próximas escolhas de primeira rodada que deram pro Jets na troca. E pode custar caro na escolha de um quarterback aí. Vamos ver o que o futuro aguarda para esses Colts. Por hoje é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Tanto desse restante de temporada, tanto da próxima temporada dos Colts. Se vocês acham que eles vão com o Daniel Jones como quarterback, vocês acham que eles vão manter o Shane Steichen como head coach, me manda aqui, eu tô muito curioso para saber o que vocês estão achando desses Colts e desse derretimento de Indianápolis nessa temporada. Por hoje é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos que torcem pro Colts ou não torcem pros Colts, que só gostam de NFL mesmo. Compartilhe com os amigos que me ajuda demais. Tem muito vídeo para sair para vocês ainda, vai ter vídeo na off-season, na época do draft. Podem ficar tranquilos que vai ter muito conteúdo para vocês aqui no canal. Por hoje é isso, valeu pessoal, fui e tchau!